Bom dia, meninos do sétimo ano A e meninos do sétimo ano B. Meninos e meninas, né? Bom, gente, vamos dar continuidade às nossas aulas online, hoje com o tema Como surgiram a FIFA e os mundiais. Os mundiais, nós sabemos, são as Copas do Mundo. Bom, no início do século XX, lá em torno do ano 1900 e tal, não existia um órgão que organizasse o futebol a nível mundial. O que existia? Existiam apenas as federações nacionais. Como, por exemplo, qual é a nossa federação nacional aqui no Brasil? É a CBF, que organiza o futebol a nível nacional. Ela dita as regras e os estados vão lá e cumprem essas regras para poder participarem do futebol nacional. Então, no ano de 1904, alguém teve a ideia, lá em Paris, de criar esse órgão que organizasse o futebol no mundo todo. E esse órgão foi a FIFA. O que significa FIFA? Significa Federação Internacional de Futebol Associação, ou seja, significa Federação Internacional de Futebol Associada, certo? Então, é a união das associações de futebol no mundo, tá? E essa federação, a FIFA, ela é responsável por organizar o evento mais conhecido no mundo todo, né? O evento esportivo, que é a Copa do Mundo de Futebol. Como ela foi criada em 1904, em 1905 já tentaram fazer uma primeira competição, só que essa competição não houve nenhuma inscrição. Abriram as inscrições na cidade de Paris, só que nenhum país se interessou, né? Não botou muita fé, né? Achou que não ia para frente, era muito fraquinho e ninguém se inscreveu. Então, depois desse fracasso, os seus organizadores, seus idealizadores não desistiram e tentaram novamente, em torno de 1917, 1918, tentaram novamente organizar uma competição a nível mundial. Só que como foi período de guerra, 1914, 1918, 1919, então eles não conseguiram de forma alguma realizar essa competição por conta da guerra mundial que estava havendo, Então, depois no início da década de 20, começaram novamente, agora sim, vamos lá, agora vai dar certo a gente organizar essa competição. E esse rapaz, o Jules Rimet, que era um francês, na época o presidente da FIFA, ele fez uma reunião e lá eles decidiram, não, agora vai, vamos fazer no ano de 1930, vai ser a primeira competição, nós vamos fazer e a cada 4 anos essa competição vai se realizar. E assim foi, gente. E aí nós temos a nossa primeira Copa do Mundo, que foi no ano de 1930. E aconteceu no Uruguai. Por que o Uruguai foi escolhido? Porque o Uruguai tinha sido campeão olímpico nas 2 Olimpíadas anteriores, campeão olímpico de futebol. Então, não, vamos lá, vamos premiar o campeão, e vamos fazer essa competição escolhendo esse país como sede da Copa do Mundo. E assim foi. Agora vamos lá. Teve uma boa participação essa primeira Copa do Mundo? Bom, não foi tão boa assim. Por quê? Primeiro, assim, para os países sul-americanos, que estavam próximos aqui do Uruguai, nós sabemos que o Uruguai foi aqui vizinho ao Brasil. Foi fácil, porque estava pertinho, foi fácil chegar lá. Agora já para os países europeus, que só foram 2 continentes que participaram, tá, gente? Somente Américas, 2 continentes assim, as Américas, que são 3, nós sabemos, e a Europa. Por quê? A África não participou, a Oceania não participou e nem a Ásia participou. Até porque não era um evento tão grande como é hoje, tá? Então, quais eram as dificuldades que a Europa estava enfrentando naquele momento? Vocês sabem, que depois de toda grande guerra vem sempre uma crise, uma crise econômica. E era exatamente isso que estava acontecendo naquele tempo, na Europa. Os países estavam em crise, os países estavam em torneios, então eles teriam que dar uma interrupção nesses torneios para poder cederem os jogadores. Existia uma longa viagem, e essa viagem teria muitos gastos, e todas essas dificuldades foram fazendo muitos países desistirem. Somente 4 conseguiram participar, que foram a Bélgica, a França, a Romênia e a Iugoslávia. Foram só esses 4.
E aí, gente, adivinha só, não tinha avião, né? Pra eles virem de avião. Então eles vieram de quê? De navio. Uma viagem de 14 dias. Gente, eu como atleta, sinceramente, eu não sei se eu teria coragem de encarar uma viagem de 14 dias pelo alto mar, tá? Pra vir jogar do outro lado do mundo, não. Eu acho que eu não teria coragem, né? Faria de tudo pra ninguém me escolher. Mas, enfim. Já das Américas, a gente teve uma participação melhor, que foram 9 países. Quais foram eles? O Uruguai, claro, né, que era um país sede, o Brasil, o seu vizinho, a Argentina também vizinha, Paraguai também vizinho, Bolívia, todo mundo ali vizinho, né, pertinho. Paraguai, Bolívia, Chile, Peru, México e Estados Unidos, né? Então, da América do Norte, né, tivemos 2. Da América Central não tivemos nenhum. Então, somente América do Sul, América do Norte e Europa. E o campeão foi o anfitrião, que foi o Uruguai, ok? Na história, como eu já falei para vocês, existiram alguns períodos que não houve as competições de Copa do Mundo. Quais foram eles, né? Durante a Primeira Guerra Mundial a gente nem vai citar. Por quê? Porque nem tinha acontecido a primeira ainda, né? Existiam as tentativas, mas não aconteceram, então como não tinha começado ainda, a gente não vai computar, tá bom? Então, primeiro foi em 1930, aí teve 1930, 1934, 1936, 1940, 1930, 34, 38, tá? Desculpa, gente. 38, aí aonde deveria haver em 1942 não aconteceu. Por quê? Por conta da Segunda Guerra Mundial, tá bom? A primeira foi em 1914 e agora já a Segunda Guerra, né, que começou em 1939, tá? Segunda Guerra Mundial, 1939, estava em guerra aqui em 1942 e essa Copa do Mundo não aconteceu. 1946 também não aconteceu, tá? A guerra já tinha acabado? Sim, a guerra acabou em 1945, né? Mas, como eu disse para vocês, após toda a guerra tem uma grande destruição, tem muito prejuízo econômico, as pessoas estão muito empobrecidas. Então, por conta disso, não aconteceu também, porque os países estavam em reconstrução, né? Processo de reconstrução. Então, somente, gente, essas duas adições aqui que deveriam ter acontecido e não aconteceram. Foram só essas duas, 1942 e 1946. Só um instante. Ok. Bom, gente, os troféus. Quais são os troféus, né, de Copas do Mundo? O primeiro troféu de Copa do Mundo foi o troféu Jules Rimet, tá? Em homenagem ao seu primeiro presidente da FIFA. Então, gente, esse troféu, como é que era o esquema? Era assim: o país que vencesse ficava com o troféu. Na próxima, se não fosse o país que venceu a última, se não fosse ele a vencer a atual, ele teria que ceder o troféu para o atual campeão, certo? Então, sempre assim. O Uruguai foi o primeiro, aí o segundo não me lembro, desculpem, não lembro. Mas, se o Uruguai perdeu o segundo, ele tinha que dar o troféu para o próximo campeão. Aí o próximo campeão, se ele não ganhasse a próxima, ele teria que passar o troféu para frente. Ou seja, o troféu não era de posse definitiva, ele era de posse transitória. Agora foi acertado o seguinte: o país que conseguisse vencer 3 vezes a Copa do Mundo ficaria definitivamente com esse troféu e seria confeccionado o outro. O que é que tinha de tão especial nesse troféu, hein? Bom, gente, nada mais nada menos que o troféu era de ouro puro. E esse troféu, ele pesava quase 5 quilos, tá? De ouro puro. Então, 4 quilos e 900 gramas era o peso desse troféu. E quem foi que conseguiu ganhar esse troféu, gente? Quem foi o primeiro tricampeão? Lógico, o Brasil, né? Em 1970, o Brasil conseguiu conquistar o seu 3º campeonato de Copas do Mundo e conseguiu ficar definitivamente com o troféu. Que bom, não é, gente? É, muito bom. Aí, né, como vocês sabem que no Brasil as coisas não são muito levadas a sério, né? As pessoas não têm muito aquele senso de patriotismo que nós deveríamos ter, que os americanos têm. Nós não temos de amor à nossa terra, de amor às nossas coisas. O que foi que aconteceu? Fizeram o Brasil passar essa grande vergonha mundial e roubaram. Em 1983, o ano que a professora nasceu, né, conseguiram fazer essa proeza e roubaram
a taça Jules Rimet da sede da CBF, no Rio de Janeiro. Derreteram a taça no dia seguinte, gente, misericórdia. Que vergonha, né? Já imaginou o país tricampeão ter a sua taça roubada? Não, gente, é demais. Pra mim, isso aí foi triste. Quando eu estudei sobre isso, eu fiquei assim, meu Deus, como é que pode? Como é que pode? Mata a gente de vergonha, né? Pois é, gente, nós conseguimos conquistar, mas no final ficamos sem nada, tá bom? Só com o título, né? E em substituição a Jules Rimet, né, como o Brasil conquistou em 1970, foi confeccionada outra taça. É aquela que nós conhecemos, né? Que tem aquela mulher segurando o mundo, né? E esse troféu, o nome dele é Troféu Copa do Mundo, tá bom? E esse sim é de posse transitória, tá bom, gente? Ele não é de posse definitiva, como foi a Jules Rimet para o Brasil. Então, venceu, fica com ela durante os 4 anos, né? Fica lá olhando, se exibindo e tal, tira foto. Mas, se você não for o próximo vencedor, isso significa que você terá que devolver esta taça, ou melhor, passar esta taça, né, para o próximo campeão, ok? Então, gente, é isso. Agora eu vou deixar aí a atividade, vocês vão responder. Copiem as perguntas, tá bom? Façam de caneta, façam com uma letra que eu entenda, porque vocês me fazem uma letra que não dá pra entender nada. E ainda mandam uma foto desfocada. Misericórdia, pessoal. Foquem a foto direitinho para que eu possa ler, tá bom? E responda, deixei ela aí guardadinha e quando eu pedir, eu acho que eu vou pedir agora no final do mês, para não acumular tanto, tá bom? Aí você me manda as 4 atividades, tá bom? Então agora é com vocês. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!